Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. Com o objetivo de aproximar a universidade de escolas de ensino fundamental e médio, foi criado o espaço Escola Universidade. Para falar sobre esse projeto, estamos recebendo a professora doutora Renata Lima. Professora Renata, muito obrigado pela sua participação. A senhora que é da área das biológicas, como é que foi desenvolver esse projeto, inclusive que está fazendo um sucesso muito grande nas redes sociais, lá no Facebook? Bom dia, obrigada a você pelo convite. Há um tempo existe um grupo de professores aqui da universidade que se preocupa em tentar passar a ciência e tecnologia para as escolas, para as crianças. Então, com isso, há um ano mais ou menos a gente está trabalhando e colocando projetos menores, né, na intenção de passar algum conteúdo um pouco mais dinâmico e diferenciado para as crianças. Quando a gente começou, as coisas começaram a dar certo, a gente viu que existia um público interessado, que os professores também se interessavam, então começamos a pensar em outros projetos. O CNPq apareceu com um edital e a gente mandou um projeto e foi aprovado. E como eu tinha já 2 projetos nessa área e no segundo projeto existe um grupo grande de professores da universidade que estão comigo, e nós resolvemos então abrir um espaço da universidade para que fosse um contato mais direto, né, com os professores do ensino básico, principalmente o fundamental no começo, mas também aberto para o público de ensino médio. Antes desse projeto ser realizado com essa verba, inclusive o CNPq, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, a senhora realizou, e a gente até trouxe a senhora para falar aqui, e foi matéria na imprensa local, de uma semana praticamente aí com alunos também no ensino fundamental, que eles fizeram um concurso de redação, não é isso? E daí desse concurso de redação eles foram convidados a participar de algumas atividades no laboratório. Vamos relembrar um pouco isso. Como é que foi esse trabalho? Então, esse trabalho chama Tive uma Ideia, onde também é financiado pelo CNPq, onde os alunos eles tinham que escrever sobre uma ideia que eles tiveram que envolvesse tecnologia, ciência e tecnologia. Alguns alunos foram selecionados e eles passaram uma semana fazendo experimentos práticos no laboratório. Foram 2 grupos, né? Um grupo para ensino fundamental e um grupo para ensino médio. Quando eles vieram, o grupo fundamental, nós vimos que eles aproveitaram muito mais, né? O interesse deles era muito grande e devido a isso que veio a ideia de tentar ampliar um pouquinho e fazer uma coisa um pouquinho mais ousada. Esse projeto ele continua. Então, ele Tive Outra Ideia, que esse ano ele vai ter novamente, então os alunos eles vão fazer inscrição, já está até no site, eles acabam fazendo uma redação rápida, né, da ideia que eles tiveram, também vão ser selecionados e vão passar aqui mais uma semana. Da que site que é? Da Escola Universidade. Então, entrando na página da Uniso, na própria página da Uniso. Na página da Uniso você já tem um link que já joga direto você para Escola e Universidade, e dentro de Escola e Universidade tem a programação e as inscrições. Então, eu acredito que ela não deve ter começado ainda para esse projeto, mas já tem inscrição para o workshop, já tem inscrição para a feira. Agora, e conversar e trabalhar junto também com os professores dessas escolas? Existe também essa intenção? Então, é o que a gente quer, né? E é o mais difícil. Então, como a gente sabe que os professores eles têm pouco tempo, mas que eles têm muita vontade de fazer coisas diferentes, só que isso demanda um tempo que a gente sabe que eles não têm. Eles trabalham de manhã, à tarde, alguns à tarde e à noite, e esse espaço, esse pouco tempo que sobra, normalmente quando você vai fazer alguma pesquisa, você vai fazer alguma coisa prática com esse aluno, ele tem que ser testado primeiro, tem que ver a viabilidade de se fazer ou não, às vezes você precisa de um material um pouquinho diferenciado, e nessa intenção de tentar deixar mais próximo ao professor que nós estamos tentando conversar aí. E esse projeto agora, Escola e Universidade, onde vão participar os alunos novamente, ele está envolvendo mais só a área de biológicas ou também na área de física? Não. Como é que, o que agora vai ser, foi ampliado? Foi ampliado, como a gente tinha os projetos, então nós resolvemos fazer alguma coisa maior. Então criamos um espaço, que é da Uniso, e com escolas. Nós temos a área de física, matemática, robótica, biologia, química.
a gente tem um professor para cada, até mais que um professor para cada área. Esses professores, cada um tem 2 a 3 alunos que estão auxiliando. E esse grupo, então, nós abrimos esse espaço. A ideia é que a pessoa entre em contato, existe um e-mail, né? Então, que a pessoa entre em contato se ela tem alguma dúvida, se ela quer alguma coisa. Então, é um espaço maior. Dentro desse espaço, nós temos o segundo workshop de Ciência e Tecnologia, então, Educação, Ciência e Tecnologia, que o primeiro ocorreu ano passado e esse vai ocorrer dia 30 de maio desse ano, que é aberto para os professores. Então, os professores, eles vêm, nós vamos conversar sobre possibilidades de ensino diferenciado, os professores vão trazer material para que eles possam utilizar. O material vai ser disponibilizado no site. Então, o professor vem, ele vai conversar com a gente. Então, não precisa trazer trabalho nenhum, não precisa fazer inscrição com relação com algum tema. Ele vem para assistir mesmo o workshop e para a gente poder bater um papo. Que a ideia é de você tentar aproximar os professores do ensino básico com a universidade. O segundo projeto que tem aí dentro é o Tive Uma Ideia. Então, eu tive uma ideia que as crianças, que é mais direto para as crianças, onde elas vão participar para tentar ficar uma semana aqui fazendo as aulas práticas. E qual é a faixa etária dessas crianças? Nós estamos trabalhando com fundamental, de 6 a 12, 13 anos. E o outro projeto é a Feira de Ciências, que é uma feira de ciências diferenciada, onde não é apenas um experimento. Então, nós vamos tentar fazer uma aproximação da universidade com os professores e com os alunos. Eles vão fazer uma inscrição e colocar se eles têm alguma ideia de alguma coisa que eles queiram fazer. Tem que envolver água, luz, terra e vida, né? É bem amplo para que eles possam desenvolver bastante coisa. E dentro dessa feira de ciências, a gente vai, em agosto, já ter selecionado alguns temas e nós vamos trabalhar. O aluno pode vir aqui na universidade, fazer o experimento e ele vai apresentar isso no dia 5 de dezembro. Os 3 primeiros colocados, eles têm uma bolsa do CNPq e essa bolsa durante um ano para que ele desenvolva alguma coisa ou na escola dele ou se ele quiser vir fazer na universidade algum trabalhinho, né? É uma bolsa com retorno financeiro, então. Com retorno financeiro. Tá. Agora, podem participar alunos das escolas públicas, privadas? Dos alunos, independente, tá. pública e como privada. é que se seleciona? Eu tive uma ideia, O Tive Uma Ideia... O que foi selecionado para quem está nos acompanhando poder imaginar o que ele imaginou? Tive uma ideia, os 3 projetos vencedores, acho que fica mais fácil assim. Um deles era de reaproveitamento de água, numa casa. O outro era fazer uma casa que aproveitasse a luz do sol para aquecimento e para a luz mesmo. E o outro era esqueci o nome, mas ela acoplava a torneira para lavar a mão ao mictório masculino. Então, o menino, as crianças iam lá, os meninos faziam xixi, depois eles lavavam a mão e já lavavam a própria água. Tá. Então, a gente sabe que são alunos que eles têm entre 7 e 12 anos. Então, não é um projeto perfeito, mas a gente quer que eles pensem em alguma coisa. Então, como eles pensaram e a maneira que eles colocaram no papel de como isso poderia ser feito dentro das limitações dele, é que foram selecionados. Agora, por exemplo, pode acontecer de ideias extremamente ousadas, vou criar um teletransporte para eu sair da minha casa e chegar na escola, da escola na minha casa, ou vou criar uma viagem no tempo, eu volto no tempo, eu avanço. Isso também, então, como é que é isso? Não apareceu. Apareceu, assim, um que foi, assim, pensar o mais diferente de todos, foi uma aluna, não sei se eu já falei aqui para você, onde ela queria fazer um cobertor para a pessoa acordar bem-humorada. Isso. E o cobertor acordava fazendo cosquinhas, mexendo, ao invés de ser um despertador, né? Então, quando ela veio, ela foi uma das selecionadas, a gente perguntou por que, ela falou porque ela não gosta de acordar com despertador. Normalmente eles fazem coisas mais palpáveis mesmo, não tem alguma coisa que seja muito ficcional, assim. Não, eles tentam, porque como eles têm que colocar a ideia no papel, eles têm que mostrar como eles vão fazer. E então, normalmente, vem ideias de que já ouviram em algum local, ou adaptaram, né? Porque a ideia é que alguns professores, o que eles fizeram? Eles falaram para eles pesquisarem sobre ciência e tecnologia e alguma coisa parecida, né? Que eles tivessem na internet mesmo, e depois eles trouxeram para a sala de aula. E alguns professores mandaram, eles mesmos já selecionaram quem fez melhor e já mandaram
fizeram a inscrição dos próprios alunos. Porque o aluno pode fazer, mas o professor pode fazer a inscrição. Normalmente a gente pede o nome do professor, porque esse professor é um professor que ele é diferenciado. E a gente está tentando a aproximação com esses professores. Né? Qual é a expectativa de público que participe e qual foi o número que participou na primeira edição? Olha, na primeira, no workshop, nós tivemos 60 pessoas. Só que a gente fez em junho e muitos professores entraram em contato falando que era semana de festa junina, final de semana de festa junina. Nas escolas. Nas escolas. Então, nesse ano, antecipamos para o dia 30 de maio para que isso não tivesse problema. Nós tentamos entrar em contato, né, com todos através de cartazes e tudo mais. Esse ano a gente começou um pouco mais cedo e nós vamos tentar ir mais vezes nas escolas, porque muitos professores não estavam sabendo que tinha. Então a gente está tentando comunicar melhor, que foi uma falha que a gente detectou da outra vez. E estamos usando desse canal aqui também para divulgar, né? Então, fora isso, a página, né, o grupo na internet, nós estamos acho que com 1.200 pessoas adicionadas. Lá no Facebook? Lá no Facebook. Qual é o endereço do Facebook? Ou qual é o nome do Facebook? É Universidade Escola. Universidade Isso, e Escola. Tá. Escola Universidade. Tá. Já está aparecendo aí no vídeo, então você está vendo direto como fazer para acessar via Facebook. E aí é aberto... É aberto ao público, pode pedir para participar e a gente já vai aceitando. E gera, por exemplo, no Face está gerando algum debate, está gerando já alguns assessoramentos, qual é a função desse trabalho no Face? A ideia primeiro é tentar fazer as pessoas participarem. Né? Existem alguns professores que participam mais, mas colocamos às vezes algumas ideias, alguns pensamentos, o que alguns pensadores ou educadores eles pensam, o que cada um acha, também algumas informações. Agora a gente vai ter uma reunião, então existem alunos da própria universidade que não sabiam da existência do projeto e que eles querem participar. Então, esses alunos já estão entrando em contato para que eles comecem a participar também. Então, a gente tenta mexer um pouquinho, né, com o pessoal, com as ideias e tudo mais. Agora, estamos aí conversando com a professora Renata Lima desse projeto A Escola e a Universidade, onde vários alunos, professores estão participando, e isso está aberto para você. Então, você viu, você pode entrar no site da Uniso, lá você vai ter já um ícone, um caminho para chegar nesse projeto, além do Facebook ser outra opção também. Professora, com relação também a outro trabalho que a senhora vem desenvolvendo, que é a pós-graduação em processos tecnológicos e ambientais. O que é essa pós-graduação? Qual é o público-alvo? Como é que ele está funcionando? Bom, essa pós-graduação é um mestrado profissionalizante e ele é bem parecido com o mestrado estrito sensu normal, né, acadêmico, que as pessoas estão acostumadas. Só que ele permite que você tenha a maneira onde você vai desenvolver o seu trabalho seja um pouquinho diferenciada, porque nós temos várias pessoas que trabalham já em empresas, né, indústrias e o pessoal da educação também. E a hora que você vai apresentar o seu trabalho final, ele pode ser um produto. Então, ele não necessariamente ele tem que ter aquele formato de tese que nós estamos acostumados. É um desafio que eu tenho um grupo grande aqui da universidade, né, o professor Chaúde coordenando. E no início, as possibilidades, ele é multidisciplinar. Então, você tem de repente, um aluno que ele aparece aqui, ele trabalha numa empresa e ele tem que resolver um problema da empresa dele e a gente tem que correr atrás. Então, isso é gratificante a hora que você consegue e você vai ter que estudar muito, né? Os professores também, eles têm que buscar bastante. E com isso, como a gente tinha a parte de escola-universidade, alguns professores de ensino, né, do ensino fundamental e médio, eles viram a possibilidade de fazer um mestrado que não seja tanto na área de educação, porque eles têm um perfil um pouquinho diferenciado, então é um biólogo, ou um físico, ou um químico, e ele viu no mestrado profissionalizante a aplicação da parte tecnológica na educação. Então nós temos tanto a parte de pesquisa, mesmo em ciência e tecnologia, processos, e um grupo que está começando agora com essas pessoas que estão procurando, né? Então, eu tenho uma aluna, né, tenho duas alunas que já estão trabalhando com relação a isso, e os trabalhos, a tentativa do quê? De melhorar o ensino com relação a isso. Então, basta ser graduado, independente da área do conhecimento, independente de ser bacharelado, licenciatura,
tá? E aí faz a inscrição. E quando é que abre agora? Nós temos inscrições no meio do ano ou agora só fim do ano? Agora é só no final do No ano, fim do para o ano ano. que vem. Tá. Isso. Mas Agora- o aluno ele pode ser um aluno especial, né? Tá, ele já pode começar a Ele já conhecer pode o projeto? começar, isso, a gente já pode. Nós temos desde engenheiro até físico, químico, administrador, ele é bem amplo, né? E o grupo, ele também é bem diferenciado. E você tem várias, ele é multidisciplinar. Então, normalmente o aluno, ele chega, né? A pessoa, ela chega e ela mostra a ideia do que ela tem, ou então nós mesmos mostramos as possibilidades e ele acaba escolhendo, então, um orientador para trabalhar em algum projeto. E há casos, por exemplo, até de bolsas para fazer esse projeto? Por exemplo, uma bolsa de um estudo de fomento? Os alunos, então, existe uma taxa a ser paga. Nós temos isenção dessa taxa. Então, ex-aluno da universidade, ele pode ter 100% de isenção ou 50%. E também tem alguns outros descontos. Com relação a ter uma bolsa, normalmente é por agência de fomento. Então, CNPq, FAPESP, onde cada coordenador tem que fazer o pedido, né? Agora, por outro lado, também existem algumas empresas privadas que podem até Sim, financiar que financiam. Nós temos empresas que financiam a participação do aluno, né? Que é Isso acaba envolvendo também o parque tecnológico, acaba envolvendo também... Nós temos, são 2 professores que estão trabalhando diretamente no parque tecnológico. Então, envolve a universidade inteira. Então, nós temos todos os laboratórios disponíveis. Como cada professor é de uma área, então é bem diversificado, difícil você centralizar. E mesmo os alunos que entram, eu estou trabalhando, por exemplo, com um economista. Então, a hora que o aluno que é economista, ele veio conversar comigo, eu falei assim, pronto, agora E o que esse aluno quer saber de economia que a senhora é da outra área? Então, e é uma coisa que a gente surpreende. Ele é um aluno ele é uma pessoa que você vê que é uma pessoa diferenciada e é a parte ambiental mesmo que ele quer. Então, mas a titulação dele é economia? É economista. E ele, na empresa, ele como economista, né, que trabalha com a verba, né, da empresa, ele viu que existem opções para tratamento de água e tudo mais ambiental, aonde isso vai acabar gerando, né, um retorno para a empresa. E o projeto dele é em cima disso. Com ele a gente está trabalhando com água. Então, e nesse projeto, quanto tempo demora para concluir essa pós-graduação? Olha, ela tem que ser concluída em 2 anos, 30 meses no máximo. O aluno que tem uma bolsa, que tem um desconto, são 24 meses, a gente tenta ficar dentro desse prazo mesmo. E o outro aluno, ele tem até 30 meses. Mas normalmente a gente fecha um projeto já bem, né, no limite do tempo para que não haja problema, né? Como ele é a nível de mestrado, ele pode já emplacar uma sequência de doutorado? Ele já pode. É que aqui a gente tem o doutorado em educação, né? Agora nós vamos pedir outros, acho que o pessoal da farmácia está pedindo, ele pode usar o título dele para... Mas esse título permite que ele depois ingresse no doutorado. Isso. Professora, quem quiser saber mais informações também sobre essa pós-graduação, conversar com a senhora, qual é o caminho? Olha, nós temos no site da Uniso, na área de pós-graduação, processos tecnológicos e ambientais. O professor Chaúde é o coordenador, então normalmente o contato que está lá, fale com o coordenador, já vai direto para ele. Mas na página, então, tem a descrição das linhas de pesquisa, de todos os professores, e tem um e-mail de todos os professores, e normalmente as pessoas elas estão entrando em contato direto mesmo, com cada um, com os professores. Esse ano a gente teve uma procura muito grande, então todas as vagas elas foram ocupadas, e por isso que nós vamos só ter o ano que vem, porque existe um limite de vagas, e você não pode ter mais que, no nosso caso, acho que são 13, 15 alunos. Como nós fechamos o limite, agora só o ano que vem que a gente pode abrir de novo. Ok. Independente disso, então, nós discutimos 2 assuntos com a professora Renata, que é a universidade e a escola. A escola e a universidade é um projeto que participam vários professores, estudantes. Você que tem um filho aí no ensino fundamental e que cheio de ideias, você pode estimular, inclusive, o seu filho a participar também, independente se é escola pública ou privada. Mas todas as outras informações, quiser saber mais detalhes, pode conversar direto também com a professora Renata. Qual é o e-mail mais fácil de conversar, achar a senhora? Eu acho que renata.lima@prof.uniso.br.
A gente tem também ciência.tecnologia@uniso.br, que é direto com o projeto Escola Universidade. Qualquer um dos dois. É mais fácil. Ou se não, no Facebook. Ou no Facebook. Tá, pode ser até, tem o projeto lá, que a gente já falou, ou pode ser no Facebook da senhora. Só tem no Facebook? Também? Também. Tá, Renata, no Facebook é Renata? Renata Lima. Renata Lima. Eu acho que é Renata Lima. Tá bom, a gente põe o endereço direitinho para você saber como falar com a professora Renata. Professora Renata, muito obrigado pela participação e a gente fica aí na expectativa de, assim que o projeto começar, a gente trazer a senhora aqui, trazer algumas imagens do pessoal trabalhando, os workshops das crianças dentro da universidade, que vai acontecer, uma atividade acontece agora no meio do ano, a outra só no final do ano, mas que você já pode se preparar para participar. Sim. Muito obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Mude o sentido das coisas, porque mais importante que ter a resposta é nunca parar de perguntar. Venha para a universidade, que orienta e incentiva a pesquisa, onde o conhecimento transforma a curiosidade em grandes descobertas. Uniso, seu futuro começa hoje. Inscreva-se. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Ex-aluna do mestrado em Comunicação e Cultura é aprovada na avaliação com o tema samba. Para falar sobre esse trabalho, estamos recebendo Jéssica Bastida House. Jéssica, muito obrigado pela sua presença. Como de praxe, a gente sempre fala um pouco do perfil do nosso entrevistado. Primeiro, gostaria de saber sua graduação. Você é ex-aluna da Uniso, no curso de jornalismo e também de publicidade e propaganda. Como é que surgiu comunicação na sua vida? Olha, eu estou na universidade há 15 anos. Eu entrei aqui de 99 para 2000 no curso de publicidade e propaganda e me formei em 2003 em publicidade e propaganda. Depois disso, eu fiz a pós-graduação aqui na universidade também, em comunicação empresarial. E também, depois disso, eu fiz jornalismo e me formei em jornalismo em 2009. E agora o mestrado em comunicação. Então a comunicação está em mim aí desde há 15 anos que eu tô aqui trabalhando na universidade e há 15 anos a comunicação está junto comigo também. E você, quando aluna, já começou a fazer estágio na universidade? Isso, eu entrei aqui na universidade em 2000 mesmo. No meu primeiro mês aqui na universidade como aluna, eu já entrei como estagiária no mesmo setor que eu estou até hoje, na assessoria de comunicação social. Agora, dentro de todo esse trabalho que você desenvolveu, que você desenvolve na Uniso, o que mais te chama a atenção? Como é que você navega entre o jornalismo e a publicidade dentro da assessoria? Olha, assessoria de comunicação acho que é um sonho para quem trabalha com jornalismo ou com publicidade, como eu que estou aí nos dois, né? Eu acho que é um setor que engloba tudo mesmo, né? Porque ele trabalha com imprensa, né? Através do Uniso Notícias, do portal da universidade também e da assessoria, né? Que os jornalistas fazem. Então, trabalho com uma assessoria como um todo, né? De ajudar os professores mesmo também nisso e a universidade. E a publicidade em comunicação visual, também cuidando do site e da publicidade interna também com a comunicação junto com os funcionários aqui da universidade. Aí surge na sua vida também o ato de dar aula. Como é que foi o magistério superior para você? Como é que surgiu a ministrar aulas aqui na universidade? Olha, vontade de dar aula também eu sempre tive, mas achava que nunca iria conseguir. Tem um pouco de medo mesmo, né? Mas em 2010, a professora Andréia Sanhudo, né, do curso de jornalismo, agora coordenadora, ela me chamou para uma aula de assessoria de imprensa, que ela não poderia dar aquele semestre, e eu resolvi aceitar o desafio. E estou, desde então, aqui na universidade, junto com a assessoria, dando aula, então eu resolvi unir as duas vontades aí, que está dando certo. E você ministrou aulas além de jornalismo, quais outros cursos? Eu ministrei em publicidade e propaganda, em design gráfico, né, na área de editorial, e em outros cursos como administração, recursos humanos. Aí você também ministra aulas hoje em outras faculdades? Isso, agora eu estou atualmente na Universidade Paulista. Na Unip? Na Unip, também com design editorial e com projetos para a web também. Dentro dessa sua trajetória surge a necessidade de fazer mais uma titulação
que é o caso do mestrado em Comunicação e Cultura. Como é que foi ter escolhido o porquê do mestrado e por que o tema samba? Olha, eu acho que um professor ele tem que estar sempre estudando mesmo, né? Os alunos mesmo cobram isso e eu achei a necessidade de fazer tanto pela instituição como profissional mesmo. Acho isso para um professor é o essencial, ter uma bagagem como mestre também e posteriormente como doutor. E eu aceitei, né, o desafio também de entrar aí no mestrado em comunicação. Já tentava há tempos, desde que terminei o jornalismo, estava tentando entrar, mas não conseguia a bolsa, né, dada aqui pela universidade também, como funcionária. E resolvi tentar novamente aí em 2013, em 2012 para 2013, então eu consegui entrar. E aí você faz uma pesquisa desenvolvida através dos jornais Folha da Manhã e Folha da Noite, no período de 1930 e 35. Fale um pouco do seu mestrado para a gente, por que você escolheu para pesquisar esses veículos e nesse período? Olha, desde que eu estou aqui na universidade, eu trabalho com editorial, né? Com diagramação, planejamento gráfico e design editorial. E eu queria unir essa paixão pela diagramação com a paixão pelo samba. O samba também, minha mãe me apresentou o samba, sambistas antigos desde criança eu escuto, sempre frequentei rodas de samba em Sorocaba também, então eu queria unir de uma forma outra esses dois amores, né? Como eu falei no dia da defesa, eu escolhi o design editorial como profissão e o samba que me escolheu. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu resolvi unir esses dois amores e deu certo, né? Tanto que acabou agora o mestrado, mas eu resolvi unir isso e inicialmente foi a Folha de São Paulo. Mas ao começar a pesquisa eu percebi que o jornal, né, a Folha de São Paulo, não era a Folha de São Paulo na época de 1930. Eu queria escolher essa época de turbulência antes da ditadura militar. Então eu resolvi escolher 1930, 35, por ser antes da ditadura, e resolvi ver, né, como o design editorial, ver como que era a diagramação nessa época do samba, né, como que o samba era citado essa época dentro desses jornais, da Folha da Manhã e da Folha da Noite. E que conclusão você chegou? Como é que foi o espaço? Lembrando que a sua orientação foi da professora doutora Miriam Cris Carlos, é isso? Isso. A professora Miriam também, eu já conheço o trabalho dela há muitos anos, sempre gostei do trabalho dela. E quando entrei no mestrado, falei, é ela que eu quero como orientadora. Eu costumo falar que eu que escolhi também, porque normalmente a gente entra no mestrado e eles que determinam, né, os orientandos. E nesse caso, eu que escolhi a professora Miriam, porque eu já conheci o trabalho dela também ligado ao samba e à música popular. Então, quando eu escolhi esse tema, né, e escolhi também a professora Miriam, eu sabia que poderia dar muitos frutos realmente esse tema, né, relacionado ao jornalismo. E chegando a isso, depois de tanta pesquisa, né, foram mais de 5 anos, mais de 4.000 jornais pesquisados, né, feito a clipagem do jornal, fiz um jornal todos os dias clipando. Foi mais dessas 4.000 pesquisas, eu percebi que o samba, naquela época, na verdade eu pesquisei o samba paulista, né? Ele era realmente nem citado, apesar de ser a Folha de São Paulo. Só se falava do Carnaval do Rio de Janeiro, só se falava onde as únicas coisas citadas do samba era ligada à marginalidade ou em páginas policiais. Então ele nunca foi citado como cultura, né? E sim apenas como casos, boatos mesmo relacionados ao samba paulista, infelizmente. E aí, dentro desse trabalho, como é que ele é desenvolvido? Você falou 4.000 clipagens, parece insano você, durante esse período, ler jornais de 5 anos, jornais diários de 5 anos. Foi isso que você fez? Olha, uma das coisas que eu aprendi aqui na universidade com o professor Júlio, também, né, quando eu entrei aqui em 2000, eu comecei estagiária como clipping. Né, comecei a fazer a clipagem das notícias relacionadas ao Uniso. E foi loucura mesmo, mas a minha sorte é que hoje em dia a clipagem é online. Então não precisei ir até São Paulo, no acervo, né, morto deles, para pesquisar, né, aquela poeira toda que deve ser. Hoje em dia é tudo digital. Então existe um sistema de busca dentro da Folha de São Paulo, gratuita para quem quiser. Você entra, põe as palavras-chave e ele já determina a quantidade de jornais que tem relacionados com o tema. Então,
foi loucura, foi mais de um mês de pesquisa diária, pesquisando assim, por dia o tema, né, os temas, e daí pesquisando todos os jornais e vendo em que editorias, né, apesar daquela época não ter muita editoria certa, onde estava o jornal, onde estavam os temas, né, nesse jornal. E quais serão os temas específicos? A palavra-chave sempre foi só samba ou não? Foi samba, carnaval e sambistas, porque muitas vezes eram citados alguns sambistas também, ou na grande maioria, quando tinha, já a partir de 1934, 35, já era dividido por editoria, e quando as editorias eram divididas nos temas cultura ou música, então eram cantores internacionais que vinham para o Brasil para cantar samba. Mas os cantores que eu estudo, que eu gosto, nunca foram citados dentro dos jornais pesquisados. E aí, que conclusão você chega? Porque sempre quando a gente faz um trabalho de pesquisa, a gente tem um problema e depois do problema a gente tem que ter uma resposta. E aí? Olha, eu vi, assim, eu achava, na verdade, que eu não ia encontrar nada relacionado a samba, né? Eu estava já convicta disso e muita coisa mudou depois dessa pesquisa. Eu acho que isso que é legal do mestrado e da pesquisa em si. Eu achava que só ia encontrar coisas ruins relacionadas ao samba, que é um preconceito que a gente mesmo tem, né? E depois disso eu vi que o samba era muito falado, o carnaval em si, né? Mas o samba paulista não era citado, que era meu foco da pesquisa. Então foi achado muita coisa, né, do carnaval e do samba em si. E a conclusão que eu cheguei, na verdade, são considerações, né? Porque eu ainda quero pesquisar, continuar pesquisando isso, talvez em outros jornais também. Mas é saber que o samba paulista ele é esquecido, porque ele não vende. Né? O que vende é o samba carioca, né? O carnaval carioca que começou aí na época de 1920. Então, o carnaval carioca que vende porque é o que tem mais investimento mesmo, que a gente vê até hoje, né? E o que você conclui, o que você discutiu, o que você pesquisou, o que você aprendeu? Qual é a diferença do samba carioca e do samba paulista? Não só por esse aspecto de marketing em cima do samba carioca, mas qual é a característica? É o ritmo diferente, é a letra diferente, o estilo diferente? O que é diferente entre um e o outro? Olha, tem muita coisa diferente. O samba paulista com o carioca a gente pode falar que é aquele samba mais malandro, que a gente está acostumado a ver os sambistas com o chapéuzinho do lado, tudo de branco, na boemia. É o tipo de samba que a gente costuma ver porque eles falam mais de malandragem, falam mais de morro, falam mais ou de polícia mesmo, essas coisas relacionadas à malandragem mesmo. O samba paulista a gente pode considerar um samba caipira, que é um samba que nasceu aqui em Pirapora de Bom Jesus, que é a 1 hora aqui de Sorocaba, né? E ainda é feito esse samba caipira lá. E o samba caipira, ele fala mais do dia a dia, do cotidiano, do homem e da mulher, mas não de forma romântica, ele fala de forma satírica mesmo, né? Como se fosse o dia a dia mesmo, mas de forma cômica. A Dona Irã Barbosa é dessa época, ou como é que você chegou a trabalhar em cima da Dona Irã Barbosa? O Dona Irã Barbosa ele chegou um pouquinho depois, né? Então eu não cheguei a pesquisar sobre ele. Eu entrevistei o Demônio Zagarou quando eles vieram para Sorocaba, tentei entrevistar na verdade, mas não deu certo. Mas ele veio um pouquinho depois, mas você pode ver que as letras dele mesmo falam, né, de cotidiano, né, falam de homem e mulher, mas de forma mais romântica mesmo, não tão... Nessa época que você pesquisou, quem é que estava em evidência com o samba paulista? Olha, os sambistas, o Mário Alves, o Ataúfo Alves, na verdade não eram citados sambistas, assim, então eram mais cantores cariocas mesmo. A gente falava os sambistas ou samba, mas eram poucos citados. Samba sempre está relacionado a carnaval? Não. Eu, por exemplo, não gosto de carnaval. Apesar de adorar samba, não é uma festa que me encante. Né? Me encanta muito mais essa festa de Pirapora de Bom Jesus, por exemplo, né? Esse samba caipira. Mas eles podem estar distintos mesmo, né? Porque o samba ele fala mais da vida cotidiana mesmo. Então, o que é o samba caipira? O que você define por samba caipira? O samba caipira eu acho que ele é mais triste, talvez, assim, mais melancólico,
né? Apesar de falar dessas diferenças de homem e mulher, de usar a sátira mesmo, eu acho que ele é mais simples. Não usa tantas palavras difíceis, eu acho que é mais fácil da população entender. Você lembra de algum trecho, de alguma música, pegar você aquele bate-pronto numa situação dessa que você fala, olha, isso é o estilo de um samba? Olha, a Dona Maria Esther, que é a sambista oficial de Pirapora de Bom Jesus, ela foi presa, ela é esposa, né, de um ex-escravo, ela está viva até hoje. E ela conta que ela foi presa quando estava, né, tocando samba, foi presa. E ela conseguiu pular a delegacia, né, o muro da delegacia. Conseguiu pular e quando ela saiu, ela começou a cantar, que é um trecho que eu sempre guardo, que eu já vi ela cantando. Se o senhor soubesse o valor que um samba tem, saía da delegacia e vinha sambar também. Então, isso a gente vê, todo mundo ri com ela, todo mundo ri os sambas que ela diz, porque são coisas simples mesmo, isso é o que me encanta. E os instrumentos usados nesse samba daquela época, não sei se você passou por aí na sua pesquisa ou se você detectou, continuam sendo os mesmos? Não, os sambas de samba caipira são bem sambas rurais, sambas não, né? Instrumentos rurais, e são instrumentos que vieram realmente da África junto com os escravos ou feitos aqui a partir disso. Então é o samba de bumbo, né, que a gente costuma falar, que é o bumbo utilizado em alguns sambas hoje, mas muito pouco. Existe também outras coisas mais simples, como o reco-reco, coisas utilizadas, mas muito pouco. Instrumentos bem rudimentares, assim, rudimentares e feitos por eles mesmos. Diferente do samba carioca ou dos sambas de hoje, né, que é tudo mais eletrônico mesmo. Nada de instrumento de sopro naquela época existia? Não. Era pandeiro? Tudo bumbo. Também não. O pandeiro ele veio aí depois de 1900, apesar mais samba carioca mesmo utiliza o pandeiro, mas o paulista é mais o bumbo mesmo que eles chamam, ou instrumentos de corda, algumas coisas muito pouco, mas bem rudimentar mesmo. Agora, este samba carioca e o samba paulista, que você acaba tendo que estudar ele também, ele tem o mesmo ritmo desde quando ele veio para o país, ou ele foi desenvolvido aqui, foi pesquisado, foi criado aqui? Olha, qual é a origem da palavra samba? Ela também tem uma origem africana? Tem, ela tem a origem da palavra semba, que significa união. Então, já veio aí dos escravos, já começaram aí a utilizar, e na verdade quem utilizou a palavra samba aí pela primeira vez foi o escritor Mário de Andrade, que ele foi visitar o samba paulista em 1927, ele foi visitar o samba e a partir disso ele utilizou essa palavra semba ou samba, que significava mistura, né? Mas o samba paulista, que é o samba de umbigada, porque além de tocar esses instrumentos, eles também dançam juntos, né? Unem umbigo com umbigo, homem e mulher dançando, não pode unir mulher com mulher, homem com homem, porque é uma louvação à fertilidade, né? Esse samba paulista, esse samba rural. Então, muito pouca coisa utilizada hoje em dia, ou quase nada mesmo, né? Eles continuam, né? O samba em Tietê ainda faz isso, em Piracicaba também tem uma turma que faz isso, mas são pouquíssimos mesmo. Algumas letras religiosas, com características religiosas, ou por causa de samba de fertilidade, tinham um apelo diferenciado? Não, os sambas, apesar de ser considerado samba fertilidade, não fala nada de sexualidade nos sambas. É muito ligado à religiosidade, porque em Pirapora, né, do Bom Jesus de Pirapora, eu fui lá visitar no carnaval, um pouquinho antes do carnaval eu fui visitar, eles estavam programando o carnaval de lá, que é em torno da igreja de Pirapora de Bom Jesus, e fala muito dos santos de Pirapora, ou uma louvação também a outros padroeiros também, que apesar de ser da igreja católica, né, esses santos, eles também, o pessoal da Umbanda, né, de outras religiões também se utilizam desses. E esse sincretismo religioso todo é notado também no samba, e que você percebeu no momento que você fazia a pesquisa? Eu percebi que muito da Umbanda está inserido realmente, né, nas letras, apesar de unir os santos católicos, mas as danças do samba paulista é muito Umbanda mesmo, dá para perceber mesmo a vestimenta,
delas, né? Eles não utilizam coisas que a Umbanda utiliza, mas, por exemplo, bebida alcoólica, existe lá uma bebida alcoólica que é passada entre os sambistas antes de tocarem o samba, então são rituais mesmo. Que bebida que que acabam, pinga. É cachaça, pinga Pinga mesmo. pura, é passada dentro de um tonel de, como chama, do chifre de boi, né, que eles colocam dentro a pinga e passa aí de sambista por sambista, e eles passam a noite inteira tocando esse samba, né, normalmente quando é no dia do Bom Jesus, eles passam a noite inteira tocando samba, e são pessoas de idade mesmo, tem poucas pessoas novas, né, mas eles, no outro dia pela manhã, eles servem uma canja, aí para todo mundo, tá todo mundo cansado, né, de sambar a noite inteira, eles descansam um pouco e passam o dia inteiro também, o fim de semana inteiro, de louvação aí ao samba e ao Bom Jesus Pirapora. Você chegou durante a sua pesquisa até ir para o Rio de Janeiro? Fui para o Rio de Janeiro porque de curiosidade mesmo, né, como amadora do samba, eu tinha que conhecer alguns lugares. Tentei entrevistar alguns cantores lá, mas o Rio de Janeiro é inacessível, né? Eu queria lá conhecer os sambistas que eu gosto, como o Zeca Pagodinho, que são mais atuais também, mas foi na época que onde ele mora lá teve uma enchente, então ele não pôde atender. Mas sambistas lá andam na rua normalmente, né? Não é uma coisa tão... Não é todo mundo assim fica louco assim pelo sambista, todo mundo trata naturalmente lá. Samba e pagode, isso eu acho que não tem nada a ver com a sua pesquisa, mas acredito que pela sua curiosidade, a sua vivência, inclusive tem um programa aqui também na TV a cabo, na TV Votorantim, onde esse programa também é transmitido, você tem um programa lá também intitulado Música Popular Brasileira, é isso? Isso, é Música para Pensar. Música para Pensar. Isso, chama MPP, que foi eleito a música, né, o nome por mim, pelo Eriton, né, o diretor do programa, e aí eu conheci o Eriton Kermes, né, conheci o trabalho dele também, através da professora Miriam, mas eu fui um dia fazer uma entrevista com ele, porque eu sei que ele é precursor aí, promotor cultural também da cidade de Sorocaba, de Votorantim, e fui entrevistá-lo para o meu trabalho, através de por conta de uma disciplina do mestrado, tinha que entrevistar algum personagem que você queria conhecer, então eu aproveitei e fui entrevistá-lo. E ele me convidou no meio da entrevista para fazer esse programa. O programa agora está sendo reprisado, porque eu abri mão dele esse ano para conseguir terminar o mestrado com mais calma, mas ele volta a partir de abril, né? Aí também vai ser gravado novamente, mas... O tema em si, entre samba e pagode, é uma coisa que sempre todo mundo fala pra mim, eu não gosto de pagode, eu só gosto de samba. E eu acabo ouvindo, né, por um lado, soltando pelo outro, para não ter discussão, ou porque quando você vira pesquisador, você fica um pouco chato, né? Você sempre quer pôr sua opinião. Então eu resolvi deixar um pouco, quando falar, eu só gosto de pagode, não gosto de samba, ou vice-versa, eu prefiro não falar. Mas a única diferença entre samba e pagode é que pagode tem refrão, e samba ele vai contínuo, ele não repete a música. Essa é a única diferença entre o samba e o pagode, né? Muita gente fala que não gosta de pagode, porque acha que pagode é coisa romântica ou coisa melosa mesmo, assim. Então muita gente fala que não, gosta de samba raiz para ter um diferencial, mas a única diferença de samba e pagode é que o pagode ele tem refrão e o samba não. E o ritmo é o mesmo? O pagode, ele é mais, por ter refrão, normalmente ele é música mais romântica. Por isso que o pessoal fala que às vezes não gosta. Mas a única diferença é isso mesmo. E o conjunto, a qualidade das letras? Você, obviamente, se ele não tem refrão, se ele é um texto contínuo do samba, normalmente ele tinha uma qualidade, ele tinha e tem uma qualidade um pouco melhor do que o pagode, que de repente, por ser mais curto, frases mais curtas e ter refrões, ele acaba pegando mais, só que, consequentemente, a qualidade da letra é diferente? Olha, na minha opinião, os pagodes de hoje em dia estão muito pobres, né? Porque parece que todo mundo está sofrendo por amor, só fala de amor, só fala de melancolia, e isso cansa um pouco, né? E a diferença do samba, que o samba fala mais, que nem a gente vê o Zeca Pagodinho, ele fala do morro, ele fala do Rio de Janeiro, ele fala de bagunça, ele fala de coisas mais pra gente rir, pra gente se divertir no samba do que pra gente chorar. Tem músicas românticas, que pode ser um samba romântico também, mas o samba eu acho que ele tem mais qualidade, porque o Cartola, por exemplo, que fazia um samba maravilhoso, ele fazia em poucas estrofes, só que com muita qualidade.
coisa que acho que hoje em dia muito sambista e muito pagodeiro não está conseguindo porque não tem qualidade. São 3 estrofes aí repetidas várias vezes, né, para se tornar um pagode mesmo. E essa indústria de comunicação de massa que consome e disponibiliza isso e a população consome esse tipo de material, é descartado hoje? É descartável o pagode? É descartável o samba? Como é que você avalia? E se existem ainda sambas que continuam sendo tocados, entoados e gravados? Tem muita gente que faz um samba bom ainda. Em Sorocaba mesmo tem alguns grupos que resolveram reviver esse samba de raiz, né? Essa coisa mais folclórica mesmo. Mas eu acho que o que vende mesmo é o pagode, talvez pela situação que esteja acontecendo em todo mundo, né? Tantos casais se separando, brigando, ou tudo é em excesso hoje em dia, né, Fernando? Tudo é muito amor, ou muita loucura, ou traição. Então, acho que pela internet também, né, utilizam muito das redes sociais nas músicas também, né, por traição, coisas assim. Então, acho que isso vende porque é o que mais acontece. Mas é descartável? É uma música que teve uma época, ela passa, putz, daqui 3 meses já veio outra, aquela lá já caiu no esquecimento, ninguém nem lembra mais. Olha, eu creio que não seja descartável porque música a gente guarda mesmo, né? Música faz parte do repertório de cada um mesmo. Mas eu acho que antes, os pagodes, por exemplo, de 1990, 1980, a gente vê todo mundo cantando ainda. No samba, se a gente vai em samba e toca pagodes de 1990 como Raça Negra, ou Sem Compromisso, Só Pra Contrariar, né? Então, esse tipo de samba ainda é tocado e ainda é cantado por todos. Os sambas de hoje em dia, eu confesso que eu não sei nenhum. Os pagodes mesmo que tocam na rádio hoje. E eu acho que eles podem ser... Você consome pagode? Se eu tô num lugar e tá tocando, eu danço. Mas eu não compro CD ou eu não ouço no rádio do meu carro, por exemplo. Mas prefere o samba? Prefiro o samba. E samba enredo? Olha, eu participo da Escola 28 de Setembro aqui de Sorocaba, né? Eu tô sempre aí, né, nos bastidores da escola de samba. Esse ano eu participei da escolha do samba enredo, daqui, né, que ganhou, inclusive. Lógico que não foi por causa de mim, tem um grupo lá. Mas eu gosto de samba enredo porque eu gosto de história, né? Como pesquisadora, não tem como não gostar. E dos trabalhos que eu já apresentei no encontro de pesquisador aqui, na Uniso mesmo, foi como conhecer a história do Brasil através de samba enredo. Né, que a gente às vezes acha muito mais fácil para uma criança, por exemplo, decorar algumas histórias, né, que aconteciam naquela época, às vezes é um pouco chato o professor contando, né? Então acho que através de um samba, se o samba pudesse ser utilizado em sala de aula, certamente ele seria mais consumido e mais entendido pelas crianças como música mesmo. Acho que a musicalidade mesmo nas escolas é o que faz falta. E tanto faz o samba enredo de São Paulo, do Rio de Janeiro, tem a mesma característica? Na minha opinião, sim. É samba enredo de qualquer forma, precisa de uma longa pesquisa para fazer um samba enredo, porque é difícil, mas eu acho que ele pode ser consumido até pelas escolas mesmo, como parte da grade mesmo curricular. E o axé é outra coisa? O axé é outra coisa. O axé eu acho que é mais dança mesmo, né? Mais... Eu não consumi já na minha adolescência, quando eu tinha pique para dançar axé, né? Mas hoje em dia eu acho que o axé também está um pouco esquecido. Já foi para Porto Seguro? Né? Já fui atrás de trio elétrico várias vezes. Na minha adolescência tinha um pouco, né, mais de pique, mas... Isso há muitos anos, né? Há muitos anos. Mas eu acho que o axé é um ritmo que eu, por exemplo, não consumo. Axé e samba nada a ver? Acho que pela alegria, né, Fernando? Os instrumentos também são parecidos? Ah, é mais elétrico, né? O axé ele é muito mais eletrônico, na verdade, do que o samba. O samba é manual mesmo. E o samba rock? Qual é a tendência do samba rock? Que parece que pegou de vez, tem eventos de samba rock. O que é o samba rock? Olha, o samba rock surgiu aí com originais do samba, né? Com o Mussum. O Jorge Benjor tocou muito samba rock em 1970, 1980. É um ritmo muito consumido, né? Tocado até em academia, também até concurso de samba rock. Academia de ginástica, você está falando? Academia de ginástica. Para dar ritmo para
para os exercícios. Perder caloria, porque ele é cansativo de se dançar, precisa ter muito ritmo, né? Não qualquer um consegue, apesar de eu gostar de samba, é um ritmo que eu acho difícil de dançar, mas ele veio para ficar, né? Ele já existe há muitos anos, mas realmente é um ritmo que é gostoso de se ouvir, né? E Jorge Benjor já fazia isso e muito ele é tocado ainda hoje em dia. Qual é a diferença? O que ele tem de diferencial do samba e do pagode, do samba rock? É a batida. A batida. Isso, é esse que diferencia. Quando quem é consumidor de samba, ouve um samba, ouve samba rock, sabe a diferença realmente, porque é o ritmo, né? É só brasileiro que sabe fazer samba rock? Ou existe samba rock? Você já viu em algum lugar que gosta de rock e de repente fazer samba rock? Nunca viu isso? Nunca pesquisou? Não, nunca pesquisei, mas é uma boa pedida, vou pesquisar. Muito bem. Qual que é hoje o seu cantor preferido de samba, o seu grupo preferido de samba? Aquele que você, no final de semana em casa, ou no carro, para dar aquela animada, ou para lembrar de alguma coisa, você curte? Olha, os que eu mais gosto já morreram. Infelizmente, já é o que eu mais gosto mesmo, que é o Cartola, que é o que eu ouço todos os dias, ou sempre, né, agora no trabalho. Tem uma letra que chama a sua atenção? Você canta junto? Olha, tem uma letra do Chico Buarque, que o Cartola canta também, que tô até fazendo um texto sobre essa letra, que eu me esqueci agora. Você vai escrever um artigo sobre isso? Vou escrever um artigo. Eu pretendo ir no Rio de Janeiro, no Intercom, em setembro, para apresentar esse trabalho junto com a professora Josefina. E a gente está estudando o erotismo no samba. E o Cartola, apesar de ser, né, ele era analfabeto, tinha muita dificuldade, mas as letras dele são maravilhosas. E junto com ele, ele regravou uma música do Chico Buarque chamada Com Açúcar e Com Afeto. E pesquisando as letras, as entrelinhas dessa música, tem muito erotismo, muita paixão mesmo, e a gente vai decifrar essa música e transformar num artigo científico e apresentar no Rio de Janeiro, que tem tudo a ver, né? Quem quiser conversar com você, bater um papo, conhecer seu trabalho, você apresentar esse trabalho para alguma escola, apresentar esse trabalho, de repente, numa roda de samba, você conversar sobre isso, como é que faz? Olha, eu confesso, né, em roda de samba, eu queria muito ser cantora para viver de samba, mas infelizmente eu não consegui. Não, mas não consigo porque eu não tenho voz realmente para isso. Mas quem quiser me procurar, eu trabalho aqui, né, na Universidade de Sorocaba, na assessoria de comunicação. Pelo Facebook, acho que é a forma mais fácil mesmo, né? Jéssica Bastida Haslem. E sou professora da Unip, então quem quiser me procurar. Em roda de samba eu não vou muito hoje, porque meu marido não é fã. Então eu não vou, mas eu escuto em casa mesmo. Mas quem quiser me encontrar aí pelo Facebook, o e-mail também? jéssica.bastida@gmail.com. Bastida. Bastida. Tá certo. Pode me procurar. Professora Jéssica, muito obrigado pela sua presença, que a senhora encaminha aí. A senhora usou uma palavra-chave que eu gostei muito, que foi, por enquanto, terminei no mestrado, e por enquanto quer dizer que significa que vem um doutorado logo pela frente. Certamente. Tá? E aí a senhora voltará aqui conosco para falar desse artigo que escreveu, para falar desse trabalho que vem desenvolvendo, dessa pesquisa. Combinado? Muito obrigado, Fê, agradeço. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br ou na nossa página lá no Facebook. Curta lá, Uniso Comunidade. E agora você pode rever todos os programas que já foram ao ar no nosso canal no YouTube, que também, obviamente, é Uniso Comunidade. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá!